Hoje eu não vou falar de nenhuma obra específica, mas sim de um dos motivos de eu ter criado o canal, que é a crítica de quadrinhos. A crítica é um elemento extremamente importante para a legitimação e o amadurecimento de todas as linguagens artísticas. Por exemplo, se a gente pegar o cinema, apesar de existirem filmes horríveis, o senso comum não prega que o cinema não tem obras de qualidade, ou que o cinema é uma linguagem voltada só para temas menores ou para um público infantil. Porque a crítica de cinema se empenhou em trazer à tona as qualidades específicas do cinema e destacar aquelas grandes obras que mereciam ter reconhecimento. Então o público do cinema sabe que existem filmes ruins, existem filmes péssimos, mas também existem filmes bons. E do mesmo jeito que dá para se usar o cinema para produzir obras rasas, também dá para usar o cinema para tratar de questões profundas e complexas. Então o trabalho da crítica, de destacar os méritos das obras, dos autores e das linguagens artísticas específicas, ajuda a legitimar aquela linguagem como uma arte válida e que pode dar conta de tratar de temas complexos e profundos. E no Brasil ainda falta uma grande produção crítica sobre história em quadrinhos para a gente conseguir impulsionar a legitimação e o reconhecimento do potencial da linguagem. E quando eu digo isso, eu não digo que não existe crítica de quadrinhos sendo feita no Brasil. Existem vários críticos de quadrinhos que estão produzindo trabalhos extremamente relevantes, só que eles ainda não são suficientes. O que a gente tem bastante aqui é a resenha, o review de quadrinhos, mas ele tem uma lógica bem diferente da crítica. O review ele parte de uma lógica que está mais relacionada com o consumo. O review é aquela leitura que vai descrever os elementos básicos de uma história em quadrinhos e vai recomendar se a pessoa deve ou não comprar o quadrinho. Eu lembro de uma das conversas que eu tive com o Alexandre Link, do Quadrinhos na Sarjeta, dele comentar como muitos dos canais que tratam de quadrinhos, eles estão muito mais preocupados em abordar os lançamentos, o que é que vai sair, o que é que vai ser lançado, quais são as novidades, e logo depois que essas obras são lançadas, eles não abordam mais elas. E isso está muito associado com uma visão das histórias em quadrinhos pela uma lógica de consumo. O que é que vai ser lançado, o que é que eu vou comprar e o que é que eu vou colocar na minha prateleira. São leituras que são muito mais preocupadas em adquirir essas histórias em quadrinhos, o que é que eu vou comprar, o que é que eu vou colocar na minha estante, e menos em tratar depois do que é que essa leitura trouxe de relevante e por que essa leitura foi importante. E essa é uma das grandes diferenças entre o review e a crítica de quadrinhos. A crítica está associada com pensar sobre a leitura dos quadrinhos. O que é que aquela leitura agregou e no que aquela leitura modificou o leitor. Uma das coisas que eu aprendi com a crítica de arte, que eu tento passar adiante, é que a essência da crítica é o colocar em crise. A crítica de verdade, ela levanta um problema, ela cria uma pergunta, ela questiona. E é uma pergunta que não necessariamente precisa ser respondida. É um problema que não necessariamente precisa ser resolvido. Mas é um destacar desse problema para o crítico e o leitor pensarem a partir dele. Então uma das funções da crítica, que no nosso caso aqui seria a crítica de quadrinhos, é pegar essa história em quadrinhos e pensar o que é que a partir da leitura dela dá para se abordar que está fora dela. Ou seja, como o conteúdo temático e formal daquela história em quadrinhos não só fazem parte da experiência estética e da diegese, mas como nós podemos usar ele para discutir questões que estão fora dos quadrinhos, que estão na sociedade. Como os elementos de uma leitura podem ser usados para a gente tratar sobre política, sobre organização da sociedade, sobre comportamento, sobre o cotidiano das pessoas. Ou mesmo como a leitura daquela obra pode ser usada para tratar da própria linguagem ou história da obra. Como aquilo que é mostrado numa história em quadrinhos nos ajuda a entender a história das histórias em quadrinhos. Nos ajuda a entender como é a produção do quadrinho, como é a leitura dos quadrinhos, como a linguagem se organiza e funciona. Então, a função do crítico de quadrinhos não pode se resumir a dizer se uma obra é boa ou não, se uma obra merece ou não merece ser comprada. A função do crítico é ajudar a destacar alguns subtextos da obra, ou evidenciar algumas relações que aquela obra tem com questões do cotidiano, do comportamento, da sociedade, ou com obras anteriores ou posteriores. Então o papel do crítico é ajudar o público a ver relações naquelas obras que eles não conseguiriam ver sozinhos. Mas também não é dizer é isso, não é dar uma leitura fechada, é ajudar a destacar pontos que talvez o leitor não conseguiria enxergar sozinho, e a partir daqueles pontos destacados o leitor conseguir
construir uma interpretação própria e seguir seu próprio caminho de leitura. Então a função do crítico não é dizer isso é, isso não é, mas quem sabe pode ser isso, ou indicar uma possível outra leitura ou novas relações que aqueles elementos da obra podem ser associados. E também não é necessariamente função do crítico dizer o que é bom e o que é ruim. Uma das coisas importantes para se analisar uma obra, não só de quadrinhos, mas de qualquer tipo, é entender que existe uma diferença entre uma obra ser boa e ser ruim, e se gostar ou não gostar de uma obra. Tem um teórico alemão chamado Theodor Lipps, que ele viveu ali da virada do século XIX para o XX, que ele tinha um conceito que geralmente se traduz como projeção sentimental. Ele entendia que o gostar de algo não necessariamente estava associado com o objeto de que se gosta, mas muito mais com a pessoa que gosta. O gostar seria quando um sujeito olha para um objeto e vê nesse objeto características que ele acha que também são dele. Então, quando ele vê essas características que ele acredita que são dele num objeto, ele se reconhece no objeto. Ele vê o objeto como um semelhante a ele. E ao encontrar essa semelhança, ele gosta desse objeto, mas tem um elemento egocêntrico aí que é gostar de si próprio. Ele gosta de um objeto que ele acha que é parecido com ele. E ele gosta desse objeto porque o objeto se parece com ele. Então gostar desse objeto é gostar dele próprio. Então quando nós gostamos de algo, está muito relacionado com nós nos identificarmos com aquilo. Nós temos afinição, nós olhamos para aquilo e ele é semelhante a mim. Então eu sinto afinidade por ele. E o não gostar é olhar para esse objeto e não se ver nele, não se reconhecer nele, não sentir próximo dele. Então a gente cria uma rejeição por esse objeto. Já um mérito artístico de uma obra é outra coisa. Uma obra ser boa ou ruim vai estar associada com outros fatores que são contextuais e técnicos. É pensar no quanto aquela obra, por exemplo, conseguiu realizar aquilo que o autor propôs tentar realizar. Ou quanto aquela obra está dando conta de que critérios estéticos do período e da sociedade da época em que foi produzida. Ou como aquela obra consegue se relacionar com outras obras e consegue avançar em alguma discussão estética que estava se tendo na época em que ela foi produzida. Então uma obra ser boa ou ruim, ela está relacionada com esses fatores técnicos e contextuais. Gostar ou não de uma obra está associado à afinidade pessoal. Então, para se fazer crítica, não só de quadrinhos, mas de qualquer outra linguagem, é importante ter uma maturidade intelectual de conseguir separar uma coisa é gostar e uma coisa é ela ser boa. Então é completamente normal um sujeito entender que, essa obra é muito bem feita, ela é muito bem caprichada, mas saber que eu não gosto dessa obra porque eu não tenho afinidade com ela. Ou então olhar para uma obra e pensar, isso aqui foi muito mal feito, isso aqui é muito bagaceiro, mas tem elementos ali que eu me identifico e por isso eu me divirto com ela e gosto dela. Isso é completamente normal. E não só é normal, como para alguém que vai fazer crítica de arte, é importante ter consciência dessa diferença. Então, por exemplo, o filme do Super Mario Bros. É um filme que não é bom, mas eu admito que eu gosto. Eu vejo aquele filme, eu sei que ele é ruim e eu me divirto mesmo assim. Já tem vários filmes do Tarantino que eu tenho preguiça de ver. Só em pensar em ver o filme do Tarantino, eu já não tenho vontade. Só que eu não vou dizer que o filme do Tarantino é ruim ou que ele é mal feito, porque ele não é. Simplesmente eu não me identifico com algumas questões estéticas que estão naquele filme. Existiram e existem críticos de arte que tentaram usar a crítica de arte para construção e definição de gosto. Só que tentar usar a crítica para dizer o que as pessoas devem ou não devem gostar é o crítico pegar os valores pessoais dele ou do grupo social de que ele faz parte e tentar confundir esses valores, essas afinidades de gosto com o bom e com o ruim, com o bom técnico e o ruim técnico. E isso é um problema, porque é tentar usar a crítica de arte para legitimar a superioridade de um grupo cultural específico. Então a função do crítico não é dizer o que as pessoas devem gostar ou não, mas pode ser dizer se algo é ou não é bom. Mas levando em conta que mesmo aquilo sendo ruim, alguém pode gostar, e mesmo aquilo sendo bom, alguém pode não gostar. Se eu disser que os filmes de super-herói do Zack Snyder são problemáticos e por isso eu considero eles ruins, eu não estou dizendo que ninguém não pode gostar desses filmes, ou que as pessoas não conseguem se divertir vendo esse filme. Porque se alguém
tem algum tipo de afinidade com algum dos elementos estéticos usados naquilo ali, mesmo aquilo tendo problemas, alguém pode se divertir com aquilo e achar interessante, e achar agradável. Mas, do mesmo jeito, alguém achar aquilo interessante e agradável e se divertir com aquilo não quer dizer que aquilo tem um mérito estético, temático, formal, ou que esteja discutindo bem as questões próprias do seu tempo. Então, por isso é importante o crítico ter essa noção clara de que gosto e qualidade técnica artística são coisas diferentes e devem ser tratadas como coisas diferentes. E mesmo assim, se o crítico vai fazer uma crítica de quadrinhos ou de qualquer outra arte e ele acha que é importante dizer se aquilo é bom ou não, porque ele não precisaria dizer. A crítica pode simplesmente entrar na obra e tentar discutir questões que estão ali e sem achar que é dever dela dizer se aquilo é bom ou ruim, simplesmente levantar aqueles temas e deixar para o leitor fazer a decisão dele. Mas se o crítico acha importante dizer que aquilo é bom ou não, acha importante dar uma nota, acha importante dar tantas estrelinhas, é importante que o crítico diga que critérios ele está usando para dar aquelas estrelinhas. Porque se ele dá 5 estrelas para uma história baseada em roteiro, e o leitor for ver aquela história e o leitor não prestar atenção no roteiro, mas sim no desenho, e o desenho for ruim, vai ter um desencontro ali. Quando o crítico vai dizer o que ele está avaliando, ele precisa dizer quais são os critérios que ele está avaliando. Ele tem que apresentar aquilo para o leitor conseguir entender ele e eles falarem o mesmo idioma. Senão o crítico vai dar uma nota baseada num critério que ele não diz qual é, e o leitor vai julgar por outro critério, aquela crítica sempre vai parecer injusta. Então uma coisa importante de se fazer essas análises, se alguém que vai fazer uma crítica acha que é importante, vou dar tantas estrelinhas, é dizer quais são os critérios que estão se usando para dar essas estrelinhas. E outra coisa que às vezes aparece em algumas análises que se fazem sobre quadrinhos e sobre outras linguagens, que parece confundir um pouco de novo essa qualidade, o mérito técnico com gosto, e que às vezes até deslegitima um pouco a leitura, é a superadjetivação. É quando alguém vai fazer uma análise e diz: esse autor é gênio, isso é maravilhoso, isso é lindo, olha que magnífico, esse cara é genial. Ou então pegar uma obra e dizer: isso é lixo. Dizer que o autor é genial, que aquilo é maravilhoso, ou que uma obra é lixo, ela não diz nada sobre a obra. Ela não diz nada sobre nem que tipo de leitura foi feito. É muito mais relevante mostrar os elementos da obra, pegar, olha só, isso aqui tem um problema por causa disso, isso tem um mérito por causa disso, essas são as associações que foram feitas na obra, do que soltar adjetivos. Adjetivos soltos não significam nada, eles parecem vazios. Parece que quem está fazendo análise ou está puxando o saco do autor, ou ele está tentando xingar e deslegitimar o autor, e não tratando de uma análise da obra exatamente. Então quando a gente faz esse tipo de análise baseada em superadjetivações, acaba sempre parecendo forçado, acaba sempre enfraquecendo a leitura, mesmo que ela possa ter méritos ali. Bom, eu estou fazendo esse vídeo para tentar passar alguma das coisas que eu aprendi com a crítica de arte, porque a gente realmente precisa de mais críticos de quadrinhos. Façam crítica de quadrinhos. Quando vocês encontrarem aquele amigo de vocês que diz que quadrinho é bobagem porque é coisa de criança, ou aquela pessoa nos estudos acadêmicos que acha que história em quadrinhos não pode ser um objeto de estudo sério porque ela não tem profundidade, não digam que eles são burros. Não digam que os quadrinhos têm que ser legitimados porque o Alex Ross é um gênio ou o Alan Moore é um gênio. Tentem mostrar para eles como os elementos naquela obra de quadrinhos estão relacionados com elementos que estão fora dela. Como ali dentro tem discussões que podem ser usadas para interpretar o comportamento da sociedade, a nossa vida cotidiana, como nós se relacionamos com os outros, a própria história da cultura e da arte. Porque é abordando os quadrinhos através da crítica que a gente vai conseguir legitimar ele e conseguir inserir os quadrinhos em lugares que até então eles não são levados a sério. A gente precisa não só pensar em qual é a próxima HQ que a gente vai comprar e que a gente vai colocar na estante, mas depois que nós lemos ela, pensar, como essa leitura me modificou? Como eu vou fazer um texto, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma gravação que vai ajudar alguém a ver elementos numa história em quadrinhos que ele não viu sozinho? Como a gente vai usar nossas bagagens pessoais para fazer uma leitura diversificada e vai trocar com outra pessoa que usou o conhecimento específico dela para fazer outra leitura, e como a troca dessas leituras vai engrandecer aquela obra. Então, a história em quadrinhos boa é aquela história que continua ativa na nossa mente mesmo depois que a gente terminou a leitura. É quando a gente termina a leitura e larga ela, nós começamos a pensar, como isso se relaciona com um monte de outras coisas. E a crítica é justamente ajudar a construir essas relações.
É como a gente pega aquela história em quadrinhos e leva ela pra fora dela, pra além dela, e usa ela no cotidiano e na vida. Se alguém tiver mais interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para um texto que eu escrevi no blog sobre crítica de quadrinhos. Também algumas coisas que eu falei aqui, talvez algumas coisas a mais. Mas o meu objetivo nesse vídeo era convidar vocês a também fazer crítica de quadrinhos e a pensar sobre as críticas que vocês leem, assistem e ouvem. Então por hoje era isso. Peço que curtam, compartilhem, sigam o canal e obrigado, até o próximo vídeo.